8 agora, vamos seguindo com o Educador Acontece, falando sobre direitos do consumidor durante a Black Friday, que está rolando desde a meia-noite de hoje. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o advogado especialista em direito do consumidor, Pedro Quagliato. Pedro, boa tarde, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Acontece. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar participando novamente do programa. Bom, vamos falar sobre essa questão dos direitos do consumidor. Eu até comentei aqui aos nossos ouvintes que agora há pouco, no programa que terminou, foi feito como se fosse uma enquete, um questionamento, né, com relação à Black Friday. Tem muita gente que ainda não acredita nessas ofertas. Isso porque há ainda alguns comerciantes que se aproveitam, né, que agem de má fé e, de fato, eles elevam o preço dos produtos durante a Black Friday e acabam enganando esses consumidores, né? Vamos falar sobre direitos. Tem muitas coisas que dizem respeito às compras online e que muitas vezes são desconhecidas, né? Exatamente, Mariana. Na verdade, felizmente, atualmente, a maioria dos comerciantes eles estão atentos e procuram seguir as leis do Código de Defesa do Consumidor e outras leis que regulam essas relações de consumo. Porém, até hoje ainda existem aqueles comerciantes, aquelas lojas online ou físicas que insistem em descumprir, insistem em achar que neste período de Black Friday existe uma espécie de isenção ou de suspensão dos direitos do consumidor, o que não ocorre. Os direitos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor continua vigente, valendo em todas as suas regras e regulamentos. Esse é o principal conceito e a principal mensagem para esse período de Black Friday que estamos vivendo nesta semana. Então, tá aí, olha, e eu observo que de uns tempos para cá, o consumidor, ele começou a ter essa percepção com relação aos seus direitos, né? No passado, falava-se sobre isso, mas de alguns anos para cá, a gente teve, de fato, um avanço e essa consciência. Você também percebe isso? As pessoas te procuram mais para reivindicar seus direitos? Perfeito. De fato, nessa época de internet, digamos de 10, 15 anos para cá, a gente percebeu um grau de informação e consciência muito maior dos consumidores em relação aos seus direitos. Pouco a pouco, isso foi se refletindo em reclamações, em queixas e algumas vezes até em processos judiciais contra as lojas, contra os comerciantes que violavam essas leis. E pouco a pouco essas reclamações e esses processos foram se tornando decisões, acarretando multas, indenizações e foram tendo inclusive um caráter educativo para os comerciantes e para os outros consumidores que perceberam que vale a pena reclamar, vale a pena exigir o cumprimento dos seus direitos, que isso nada mais é do que exercer a sua cidadania. E a gente percebeu, portanto, uma educação e uma conscientização e um cumprimento maior das leis, diria principalmente de 5 anos para cá, principalmente nesse período de Black Friday. Bom, doutor, vamos falar com relação ao que é mais comum de acontecer numa data como essa. O que o senhor observa? E de uns anos para cá também, a gente percebeu que a Black Friday ganhou força no Brasil, né? Muitos consumidores aguardam essa data para comprar. Mas qual que é a principal reclamação de uma data como essa? Bom, temos tido várias questões relacionadas a entrega de produtos. A gente percebe que nessa época de Black Friday há uma demanda maior, uma dificuldade maior de as lojas cumprirem com os prazos de entrega, mas, como eu disse inicialmente, isso não exime as lojas de efetivamente cumprirem com os prazos e as condições de entrega. Então, a dica para os consumidores é estarem atentos, cobrarem a realização, o cumprimento dos prazos de entrega, prazos e condições, não receberem produtos avariados. Caso cheguem avariado, ele perceba uma avaria, um defeito, ele deve devolver ou se recusar ao recebimento do produto.
Outras questões que têm acontecido com frequência agora na Black Friday, a questão do direito de arrependimento, é o direito que o consumidor tem de desistir da compra dentro do prazo de 7 dias do recebimento do produto na sua casa, na sua residência. Esse direito continua valendo, não há nenhuma política de garantia de loja que vá eximir ou retirar esse direito do consumidor. Outra questão muito comum nesta época de Black Friday é a questão do direito à informação. A gente percebe que as lojas, principalmente online, elas fazem anúncios que nem sempre são claros, nem sempre são factíveis. Então, cabe ao consumidor fiscalizar, verificar, exigir o cumprimento dos anúncios, pois a uma oferta veiculada no site, ou no outdoor, ou numa vitrine, ela obriga a loja ao seu cumprimento. Então, questões relacionadas a preço, a práticas comerciais, que são anunciadas, elas devem ser exigidas e cumpridas pela loja, sob pena de autuações, multas, pagamento de indenizações aos consumidores. Com relação a esse direito do arrependimento, algumas pessoas desconhecem isso. Então, muitas vezes, o consumidor ele recebe o item e ele não gosta ou por qualquer outro motivo, ele não quer ficar com isso. Quando ele faz essa compra pela internet, excepcionalmente, ele tem esse direito, correto? Correto, Mariana. Esse direito ele vale para compras realizadas fora do estabelecimento comercial, pode ser online, pela internet, pode ser por telefone. Essas compras e essa lei, ela dá esse direito ao consumidor de desistir da compra, mesmo independentemente de o produto ter chegado com avaria ou não. Não é uma questão de garantia. Garantia é outro tipo de política, é outro tipo de situação. Essa situação, ela simplesmente dá ao consumidor o direito de, por qualquer motivo, ou mesmo sem motivo aparente, de desistir da compra que realizou e devolver o produto dentro do período do prazo de 7 dias, contados da data do recebimento do produto em sua residência. Não é da data da compra, mas da data do recebimento. Bom, quem está acompanhando a gente pode ser que tenha alguma dificuldade futura ou já passou por isso, tentou fazer essa devolução, esse arrependimento e não conseguiu. Qual que é o procedimento? O consumidor se arrepende, ele liga direto para a loja, fala que não quer mais. E se houver algum tipo de dificuldade, o que você recomenda que esse consumidor faça? A principal recomendação é que o consumidor registre a sua manifestação, a sua intenção de se arrepender, tão logo isso ocorra. Então, a partir do momento que ele percebeu que ele não tem mais a intenção, que ele desistiu de ficar com a mercadoria, ele precisa de alguma forma comunicar à loja, dentro do prazo de 7 dias. Minha recomendação seria ou através do telefone, de um 0800, de um serviço de atendimento ao consumidor, registrando o número da chamada, o protocolo de atendimento, ou pessoalmente na loja, entregando e recebendo algum tipo de confirmação de entrega daquele produto. Ele tem o direito de trocar o produto por outro produto de mesmo valor, ou um produto similar, ou ele pode efetivamente desistir da compra quando a loja deverá ressarci-lo no valor que ele pagou pela mercadoria. Da mesma forma que ele pagou. Logicamente, se o pagamento ainda não tiver sido realizado, a loja não tem a obrigação de ressarcir. A loja simplesmente vai suspender a cobrança do valor da mercadoria. Mas caso ele já tenha desembolsado o valor, ele tem o direito de receber o valor que ele pagou da mesma forma que foi pago. Então, se ele pagou à vista, ele tem o direito de receber à vista o valor do produto relacionado, produto adquirido e do qual ele desistiu de comprar, da compra. E também fica proibida aquela questão da prática dos preços maiores que os anunciados. Isso já ocorre também, muitas vezes, nos supermercados. Às vezes a gente vê um produto com um valor mais alto e outro mais baixo e sempre é válido, quando você vai passar no caixa, o produto de menor valor, né? O menor valor anunciado. Isso também ocorre na Black Friday. Mariana, nessa época de Black Friday nós observamos algumas práticas abusivas, comerciais abusivas por parte das lojas, dos comércios. Aquela velho ditado, né? Tudo pela metade do dobro.
quando a loja, ela, às vésperas da Black Friday, ela aumenta os seus preços para que na Black Friday ela possa fazer uma redução, um desconto e, na verdade, estar praticando o preço de rotina, né, o preço normal da mercadoria. Isso é uma prática abusiva que, se verificada pelos consumidores, deve ser denunciada aos PROCONs das cidades. Outras práticas abusivas comuns que a gente vê online e também físicas, em lojas físicas, o anúncio do valor da mercadoria em parcelas, sem que o valor total da mercadoria, o valor cheio do preço, o valor do produto esteja ali. Todas as vezes que houver um valor anunciado de forma parcelada, a loja é obrigada também a divulgar o valor à vista e o valor total do produto. Outras práticas abusivas da Black Friday que a gente vê principalmente, valor do frete muito elevado, às vezes até maior do que o valor da mercadoria. Então, às vezes o consumidor é levado, é induzido ao erro, adquire uma mercadoria por um preço reduzido, mas quando ele vai verificar, o valor do frete acaba compensando essa diferença e acaba, às vezes, saindo mais caro até do que no dia a dia, né, o valor regular da mercadoria. Todas essas práticas devem ser, quando identificadas, devem ser denunciadas pelos consumidores. O consumidor deve exigir da loja o cumprimento da oferta ou o cumprimento da obrigação de fazer, quando a loja se nega ou por qualquer razão não consegue entregar o produto que vendeu. O consumidor pode exigir que a loja entregue o produto que foi adquirido exatamente na mesma quantidade e qualidade, e se isso não ocorrer, o consumidor pode exigir a devolução do valor ou o abatimento proporcional do preço, caso ele aceite ficar com o produto diferente, produto que foi entregue não idêntico ao produto que foi adquirido. Ô Pedro, eu já vi relato de consumidores que compraram um item, um produto, por exemplo, uma geladeira, um refrigerador. E passado aí 2, 3 dias que esse produto está em casa, ele parou de funcionar ou apresentou defeito. E essa pessoa, muitas vezes, ela quer um produto novo, né? Quer já fazer essa troca. E as lojas nem sempre oferecem isso. A loja, ela tem uma garantia, inclusive, para oferecer para esse consumidor, por exemplo, o conserto desse item, do primeiro item que ela comprou? Perfeito. Por lei, os comerciantes, a loja, eles oferecem, e os fabricantes, eles devem dar uma garantia de 30 dias para os produtos não duráveis, produtos perecíveis, e uma garantia de 90 dias para os produtos duráveis, produtos não perecíveis. Por lei, essa é a garantia. Algumas lojas ou fabricantes, eles estendem essa garantia com garantias de fábrica que são sempre adicionais a esses períodos que eu acabei de mencionar. 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Quando você detecta algum defeito num produto que você comprou, numa geladeira, por exemplo, você levando esse produto à loja, comunicando à loja esse defeito, a loja tem também, por lei, a possibilidade de resolver este defeito, de consertar este produto em até 30 dias. Tá? Então, de início, a loja tem essa possibilidade. Ela não é obrigada necessariamente a te fornecer um produto novo. Ela pode, em 30 dias, buscar um conserto ou uma solução para aquele problema. Se em 30 dias isso não ocorrer, aí sim o consumidor vai poder exigir da loja ou a substituição por um produto novo, ou a troca por outro produto de outra marca ou com alguma outra especificação, ou a devolução do dinheiro, a escolha do consumidor, tá? Então são 30 dias que ele teria para fazer o conserto que a loja tem, e após esse período, realmente o produto tem que ser substituído por um novo, se o conserto, se o problema não foi resolvido dentro desse prazo. Ô Pedro, vamos fazer aqui uma suposição. Tanto eu, quanto você, quanto quem nos acompanha, com certeza já viu alguma reportagem de um cliente que comprou em um e-commerce, muitas vezes um e-commerce conhecido, e recebeu, ao invés de um celular numa caixa, uma lajota, pedras e tudo mais. Se uma coisa dessa acontecer, como que essa pessoa deve proceder? Porque o ideal é já abrir o pacote filmando. Ninguém faz isso. Mas como provar? O que o consumidor pode fazer diante de uma situação como essa? Porque, considerando que a gente está num período de tantas compras,
eventualmente daqui a alguns dias vai pipocar alguma reportagem nesse sentido, que a gente bem sabe que de tempos em tempos acontece, né? Bom, Mariana, a primeira coisa relacionada a isso que você acabou de colocar é a questão da prova. Pelo Código de Defesa do Consumidor, existe o que os juristas, o direito, chama de inversão do ônus da prova. Então, como o consumidor é considerado a parte mais frágil, a parte vulnerável de uma relação comercial, ele não tem necessariamente a obrigação de provar que os fatos que ele está alegando não são verdadeiros, tá? Cabe, na verdade, à loja, ao comércio, ao fabricante, provar que o que o consumidor está falando não é verdadeiro. Então, é um princípio. Isso não significa que o consumidor não deva evidenciar, buscar evidências, provas do que ele está falando, tá? Das alegações que ele está fazendo. A gente tem visto muito em PROCONs e ações judiciais os consumidores utilizarem a tecnologia a seu favor para produzir provas. Como nessa situação que você acaba de mencionar, tem sido comum, sim, os consumidores filmarem a caixa para demonstrar que não, para tirar foto ou fazerem algum vídeo, demonstrando que não receberam, de fato, o produto que eles haviam comprado, tá? Outra possibilidade, outro bom meio de prova, que é muito comumente usado, é a prova testemunhal. As pessoas buscam, você anota o nome, o RG de alguém que tenha testemunhado o fato, o recebimento, pode ser o porteiro do local que você trabalha, ou do seu prédio, pode ser algum familiar ou alguém que esteja ali próximo, para que ele possa dizer e confirmar que o produto recebido não foi o produto comprado. Então, existem meios de prova que podem ajudar o consumidor numa situação como essa. E por último, a primeira coisa é fazer sempre, a primeira orientação é sempre fazer uma queixa junto à própria empresa, seja o fabricante, seja a empresa de e-commerce ou a loja. Todos eles são responsáveis de forma solidária, tá? Esse é o outro princípio do Código de Defesa do Consumidor, é a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores. Então, desde o fabricante, passando pelo e-commerce, passando pela loja e até mesmo pela empresa de entrega, empresa transportadora, todos são responsáveis pelo cumprimento do negócio, que é a entrega do produto pedido, comprado e pago de forma intacta. Então, se houver algum defeito, o consumidor não é obrigado a ter que adivinhar e ter que descobrir aonde esse defeito ocorreu, se foi no transporte, se foi na fabricação ou se foi na estocagem na hora que o produto estava na loja. O consumidor não tem que fazer essa averiguação, ele simplesmente pode acionar todos os comerciantes e as empresas da cadeia de consumo que compuseram a cadeia de consumo, e todas elas vão responder perante o consumidor de forma solidária, tá? O consumidor também pode escolher apenas uma delas, apenas a loja, apenas a transportadora ou o fabricante, e pode acionar também apenas uma delas, e essa uma vai responder perante o consumidor de forma irrestrita, de forma ampla, e depois ela poderá sim se valer de algum tipo de ação de regresso contra o real causador do problema, mas isso não pode ser um problema do consumidor, é um problema depois das lojas e do fabricante para que eles possam se entender ou não numa ação judicial de regresso, numa outra discussão. Isso não atrapalha, como eu disse, não pode atrapalhar o ressarcimento do consumidor. Pedro, ouvindo você falar, eu penso nos avanços que a gente teve nesses últimos anos, né? Desde que foi instaurado, inclusive, e aquele projeto de lei que determina o Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos, eu acho que aos poucos o consumidor ele consegue perceber que realmente ele tem mais respaldo, que a legislação ela funciona, e a gente tem esses órgãos todos, né? O PROCON, o CONAR, que pode receber essas denúncias e penalizar de fato esses comerciantes. Exatamente, Mariana. Esses órgãos servem para fiscalizar e autuar as lojas, as empresas, quando detectar algum tipo de violação. E, como eu disse no início da entrevista, isso tem também sempre um caráter muito educativo. A gente percebeu que os avanços ocorreram à medida que as pessoas se conscientizaram e começaram a exercer os seus direitos.
e que as multas, as autuações começaram a ser impostas. Então, detectando qualquer problema, qualquer lesão aos seus direitos, seja publicidade enganosa, recorra ao CONAR, que é o conselho que regula a propaganda, o marketing das empresas. Se for uma questão, uma lesão aos direitos do consumidor, procure o PROCON da sua cidade. O PROCON vai intimar a loja, para que o comércio corrija, e você não só estará resolvendo a sua situação, mas também eventualmente estará ajudando outros consumidores, porque a tendência é que as lojas que atuam fora dessa legislação de maneira irresponsável, a tendência é que elas pouco a pouco saiam do mercado e que permaneçam no mercado, no comércio, só os comerciantes e os lojistas mais sérios. É o que a gente tem observado hoje e é o que eu realmente acredito que pouco a pouco, cada vez mais, a gente siga esse caminho. Pedro Quagliato, advogado especialista em direito do consumidor, conversando conosco nessa tarde. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Pedro, agradeço as informações. Com certeza a gente consegue orientar os consumidores, então, diante desse bate-papo, e boas compras a todos, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Foi um prazer participar. Boas compras a todos. Vamos seguindo com o Acontece. São 2